Joanne acredita que Nefertiti foi enterrada no Vale dos Reis. Sua procissão fúnebre foi liderada por seu enteado, o rei Tutankhamon, e por sua filha Ankhesenamun, os novos herdeiros do trono. Mal sabiam os novos reis que os restos mortais de sua mãe seriam violados. Para começar a desvendar o mistério de Tutankhamon, é preciso começar aqui, em Tebas, antiga capital do Egito. Era um lugar de fabulosa prosperidade. Os tributos fluíam do Oriente Próximo, o ouro do Sul. O Egito estava no auge, resultado de mais de 1000 anos de estabilidade. Por séculos, os mesmos deuses eram adorados, as margens do Nilo transbordavam regularmente e as explorações militares do faraó garantiam a contínua prosperidade. O poeta grego Homero escreveu: Tebas do Egito, mas as maiores possessões encontram-se nas casas. Tebas dos 100 portais. 200 soldados lutaram na guerra com cavalos e carruagens. Era um lugar incrível. E nesse momento, quando o Egito estava no auge, o faraó Akhenaton impôs uma poderosa conversão religiosa. O divino e absoluto soberano do Egito tornara-se um herege. Saíram todos os deuses antigos e foram substituídos por um só, o deus Sol, Aten. Com um pequeno séquito de seguidores, ele mudou a capital da gloriosa Tebas para um descampado desértico a 150 milhas da moderna Cairo, um local hoje chamado de Tel El Amarna. Foi aqui, durante este período único dos 3.000 anos de história do Egito, que Tutankhamon nasceu. O faraó Akhenaton começou a construção de sua nova cidade, estabelecendo marcos de fronteira para definir os seus limites. Ele proclamou que havia um só Deus, o Aten, o Deus Sol. E todos os deuses familiares que os egípcios haviam adorado por anos haviam partido. Não havia mais Osíris, o deus dos mortos, ou Anubis, o deus da mumificação com cabeça de chacal. Não mais Hathor, a deusa da música e do amor, e Bes, o anão com cabeça de leão tocando o seu tamborim. Havia apenas Aten, o disco solar, cujos raios davam vida a tudo. Esta era a religião dentro da qual Tutankhamon nasceu. Mas essas não eram as únicas mudanças realizadas por Akhenaton. Da noite para o dia, mudou o estilo da arte, de formal para naturalista. Onde antes o faraó era retratado musculoso e vigoroso, Akhenaton era mostrado grotesco e deformado. Nunca na história egípcia um faraó havia sido retratado deste modo. Suas estátuas mostravam um rosto alongado, peito inchado, pernas abauladas e braços raquíticos. Até mesmo a esposa do faraó, a famosa Nefertiti, apresentava braços compridos e um pescoço descomunalmente alongado. Suas 6 filhas, as princesas, foram retratadas com cabeças hidrocefálicas, deformadas, com o crânio projetado para trás. Quando os primeiros egiptólogos descobriram essas estátuas grotescas, eles imediatamente perceberam que algo bizarro havia acontecido aqui. E mais surpreendente ainda era a maneira como a família real foi retratada junta.
Todos eram mostrados em cenas íntimas, beijando-se e tocando-se. Akhenaton frequentemente era mostrado segurando uma das filhas no joelho num doce momento familiar. Desde o início da civilização egípcia, nenhuma família real havia sido retratada dessa maneira. Séculos de tradições simplesmente tinham desaparecido. Akhenaton também mudou o sistema político que havia sido tão bem sucedido para o Egito. No passado, a dominação egípcia sobre o Oriente Próximo tinha sido construída sobre um grande exército liderado pelo faraó. Tendo o rei à sua frente, o exército marchava em direção aos países estrangeiros para ampliar as fronteiras do Egito. Depois que o exército conquistava a nova terra, voltava com tudo de valor que podia carregar. Esperava-se que um tributo anual fosse enviado, senão o exército voltaria. Era um sistema simples e o Egito enriqueceu muito. Akhenaton recusou-se a fazer isso. Ele simplesmente não estava interessado. Na sua cidade isolada, ele se dedicava às orações ao deus Aten e passava o tempo com sua esposa Nefertiti e suas filhas. Akhenaton transformou o papel de faraó, de líder político, em líder religioso. Foi uma época notável para o Egito, e Tutankhamon nasceu nesse tumultuado mundo. Do outro lado do rio Amarna, os escavadores descobriram uma inscrição que afirma que o pai de Tutankhamon era um faraó. Mas qual faraó? A resposta foi encontrada em um vale remoto, onde Akhenaton construiu a sua tumba. É aqui que teremos nossa primeira visão do verdadeiro Tutankhamon, o homem por trás da máscara dourada. Está nesta parede danificada. É realmente difícil de ver, mas você verá pistas que são absolutamente singulares na história egípcia. É uma cena da morte de um membro real. Veja este bebê aqui. Ele está no colo de uma enfermeira. E aqui temos um homem com um leque. Isso significa que é um nascimento real. E aqui, Akhenaton e Nefertiti. Eles estão de luto jogando areia sobre suas cabeças, uma tradicional maneira de demonstrar luto. Aqui está a cama onde a princesa morreu. E aqui está ela. A morte desta princesa permitiu que Jeffrey Martin, um dos maiores egiptólogos do mundo, fizesse uma importante descoberta. O que o professor Martin percebeu é que nesta sala há uma cena quase idêntica. Aqui estão as carpideiras, e aqui está uma se abaixando e jogando areia sobre o rosto. Mas desta vez não é a morte de uma princesa. É a morte de uma das esposas de Akhenaton. Uma esposa de menor importância, Ia. E Martin sugere que a criança que nasceu não é nada menos do que Tutankhamon. É aqui que a vida e a história de Tutankhamon começam. Para Tutankhamon, crescendo em uma cidade retirada, a vida deve ter sido muito agradável. As crianças eram bem amadas no Egito. Sem dúvida alguma, Tutankhamon foi levado todos os dias ao brilhante templo para adorar Aten em uma atmosfera de tranquilidade e amor. Parece que Aten foi único. Não havia nenhum aspecto negativo na filosofia do atenismo. Este não era um deus zangado, ansioso para punir crianças travessas. E do conteúdo da tumba de Tutankhamon, podemos ter uma vaga ideia da personalidade do jovem faraó. Ele aparentemente era um apreciador de vinho, pois foi enterrado com quase 3 dúzias de jarros de bom vinho. Um homem comum bebia cerveja, pois o vinho era reservado às classes mais altas. Então a adega de vinhos que Tutankhamon levou consigo para o mundo inferior era um tesouro e tanto. Mas todos esses luxos seriam de pouco consolo frente às tragédias que breve cairiam sobre o jovem rei. Enquanto Tutankhamon estava crescendo, um dos mais ambiciosos e astutos membros da corte chamava-se Ai. Sua tumba, entalhada nos rochedos íngremes de Amarna, é a maior de todas as tumbas dos nobres. Agora, aqui está o nosso homem, Ai. E sua mão está em uma posição de adoração. Ele está adorando o único Deus admissível aqui. Ele está adorando Aten. Atrás dele está a senhora Ai. Ela está vestindo uma linda peruca, há um cone de incenso sobre a sua cabeça e as suas mãos estão na mesma posição. Ambos estão adorando Aten.
Agora, se você quer ver as recompensas que isso traz, venha até aqui. Aqui está uma cena que mostra como você era recompensado em Amarna. Aqui está Akhenaton. E atrás dele, Nefertiti. Mas bem acima dele está o Aten, o disco solar, com seus raios descendentes. E o que eles estão fazendo aqui é dar colares de ouro a Ai e a sua esposa. E o legal é que as crianças estão junto. Há 3 princesas ajudando o papai. Uma das princesas está segurando uma bandeja com colares de ouro que está passando para sua mãe. E você pode dizer exatamente quando essa parede foi entalhada, pois há 3 princesas. E Akhenaton e Nefertiti tiveram 6 filhas. Isso situa a cena bem no meio do reinado de Akhenaton.